Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Nesta manhã nós vamos ter uma revelação de Deus maravilhosa em sua palavra, e eu glorifico a Deus por esta revelação que o Senhor me concedeu. Êxodo capítulo 32, versículo 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e disseram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Amém? Eu tenho ficado maravilhado em perceber que existem histórias no Antigo Testamento que ilustram perfeitamente os acontecimentos finais profetizados a respeito deste mundo em que nós vivemos, a respeito não somente do juízo final, mas também a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito de todos os sinais que foram profetizados, que aconteceriam e que seriam para que nos servissem de alerta de que perto está o Senhor. Então, por exemplo, o próprio Jesus, ele citou algumas histórias do Antigo Testamento, que ilustram e revelam o que também acontecerá nos dias finais. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 17, o Senhor Jesus diz que os dias finais serão como nos dias de Noé, em que o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. Todos estavam distraídos com esse mundo, até o dia em que Noé entrou na arca e caiu o dilúvio do céu, matando a todos, com exceção de Noé e os outros 7 que estavam com ele na arca. Disse também que os dias finais seriam como nos dias de Ló, em que igualmente as pessoas comiam, bebiam, trabalhavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma, em que o anjo o retirou de Sodoma. E quando Ló saiu de Sodoma, desceu fogo do céu e os consumiu a todos. E o Senhor completa: assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o próprio Senhor Jesus falou a respeito de histórias do Antigo Testamento que servem de ilustração para os dias que nós estamos vivendo hoje.
Nós estamos vivendo dias como os dias de Noé. Nos dias de Noé, os valores estavam invertidos. E é bem verdade que hoje também os valores estão se invertendo com uma velocidade incrível. Porque aqui, por exemplo, também, nesse texto que nós lemos em Êxodo capítulo 32, nós temos mais uma figura dos dias finais, uma ilustração, uma verdadeira parábola em relação aos últimos dias, que serve como advertência para a nossa geração. Nessa parábola, Moisés, ele representa Jesus, Arão representa certos pastores, podemos colocar que talvez a maioria dos pastores de hoje em dia, e o povo representa a igreja. Então eu gostaria que você examinasse novamente comigo isso. Moisés representa Jesus, Arão representa certos pastores, porque Arão era o porta-voz de Moisés. Assim como os pastores são os profetas, aqueles que o Senhor espera que sejam apregoeiros da sua palavra, que preguem a sua palavra com fidelidade. Então Arão representa os pastores, e o povo que Moisés havia tirado do Egito representa a igreja, que supostamente saiu do pecado e que está a caminho da terra prometida, que é o que Deus tem prometido para o seu povo, um novo céu e uma nova terra. Então, nesse contexto que nós lemos aqui, e eu preciso situar vocês nisso primeiro, a história é a seguinte: Moisés havia subido ao monte para receber os mandamentos de Deus, e o povo havia ficado aguardando Moisés. No entanto, quando Moisés subiu, o povo estava muito animado, como nós vemos em Êxodo mesmo. Você não precisa abrir sua Bíblia, a não ser que você queira. No capítulo 24, do versículos 1 a 3, nós temos ali este momento em que o Senhor ordena que Moisés suba ao monte para lhes dar os mandamentos, os estatutos, as leis para o seu povo. E neste momento o povo estava muito animado e fez inclusive um voto de fidelidade ao Senhor, a Moisés, quando ele subiu ao monte, quando ele se dispôs a subir ao monte. O problema é que talvez o povo tenha pensado que Moisés voltaria logo do monte. Mas se passou uma semana, se passaram 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e nada de Moisés voltar. E foi neste ponto que o povo, já impaciente, irritado, pressiona Arão para que Arão lhes traga um novo Deus, lhes faça um novo Deus. Porque, como diz aqui o versículo de número 1, o povo disse a Arão: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então pressionaram Arão para que ele fizesse um novo Deus, porque aquele Deus que Moisés havia pregado, apresentado ao povo, parece que lhes havia abandonado. Moisés talvez tivesse até morrido naquele monte, assim pensava o povo. E da mesma forma, meus amados, como Arão foi pressionado pelo povo para que trouxesse um novo Deus, porque Moisés se demorava a voltar, hoje também eu posso dizer a vocês, por experiência própria, os pastores de hoje em dia, do século 21, se sentem pressionados a não pregar mais sobre a volta de Cristo. Inclusive, não tem muito tempo, eu ouvi um irmão em Cristo que congregava em outra igreja me contar uma história desse tipo, em que ele procurou o seu pastor e perguntou a ele: pastor, por que o senhor não prega mais sobre a volta de Cristo?
não prega mais sobre o inferno, sobre o juízo final. Por que o Senhor não alerta a igreja sobre o risco do pecado? Por que o Senhor não prega mais essas coisas, pastor? Eu sinto falta de ouvir pregações assim. E o pastor disse: é para que nós não assustemos as pessoas, senão a igreja vai esvaziar. Nós não podemos trazer mais essa palavra hoje em dia, porque senão os irmãos vão começar a ir embora. Eles precisam ouvir palavras de motivação. Os dias são muito difíceis, então nós temos que trazer palavras alegres, palavras que tragam contentamento para os irmãos, disse esse pastor. E, de fato, irmãos, hoje em dia, aonde ainda se prega a volta de Cristo, aonde ainda se prega o risco da perdição eterna, aonde ainda se prega santidade, dificilmente esse lugar vai encher. Mas aonde se prega coisas agradáveis, geralmente não há espaço para tantas pessoas nos cultos, especialmente os cultos de domingo. Então, assim como Arão foi pressionado pelo povo porque Moisés se demorava, hoje os pastores são pressionados pela igreja a não pregar mais sobre a volta de Cristo, para não serem ridicularizados por uma geração que não crê mais nessa promessa de que Jesus voltará. Essa é a verdade, irmãos. Vivemos uma geração que no fundo, boa parte desta geração não crê mais na promessa de que Jesus voltará. Queridos, existem pastores renomados que estão agora pregando que a volta de Cristo, na verdade, seria uma maneira do Senhor nos manter sempre alertas para o dia da nossa partida desse mundo e não da volta dele. Eu não quero citar nome aqui de pastores, mas existem pastores renomados que já estão ensinando que na verdade Jesus não voltará. Tudo aquilo foi apenas para que a igreja se mantivesse sempre alerta, como Paulo, por exemplo, que acreditava que na geração dele Cristo voltaria. Então existem hoje pastores que perderam a esperança da volta de Cristo, assim como aquele povo havia perdido a esperança da volta de Moisés, que lhes conduziria à terra prometida. Se nós perdemos a esperança na volta de Cristo, por que deveríamos ter esperança então de novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre? Por que deveríamos então ter a esperança de um paraíso? Porque se o Senhor falhar em uma de suas promessas, que garantia teríamos de que as demais promessas se cumprirão? Mas, meus amados, todas as promessas do Senhor têm se cumprido. Todas as profecias de Cristo a respeito do tempo que nós estamos vivendo estão se realizando, se concretizando com uma velocidade enorme. Nós somos testemunhas do cumprimento das últimas profecias a respeito da volta do Senhor. Como por exemplo, na segunda epístola de Pedro, se você quiser confira comigo, mas não deixe de marcar Êxodo 32. Na segunda epístola de Pedro, por exemplo, nós temos o cumprimento de uma das promessas, de uma das profecias que se cumpririam nos últimos dias e que estão se cumprindo agora. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E de fato, pela internet então nem se fala.
De vez em quando eu vejo comentários de vídeos que falam da volta de Cristo, e são dezenas de comentários ridicularizando a volta de Cristo. Hoje nós estamos vendo pessoas que não têm o mínimo de temor de Deus. E o pior é que algumas destas pessoas se dizem parte da igreja do Senhor. Eu ouvi também recentemente de um jovem que havia comentado com uma jovem senhora que havia comentado com uma parente sua, não me lembro se era sua mãe, se era sua tia, a respeito da volta de Cristo, e o que ela ouviu foi justamente uma resposta de zombaria. Ah, esse negócio de Jesus voltar, minha avó já dizia isso, Jesus não volta nunca. Agora, o grave é que a pessoa que disse isso é evangélica. Então existem até evangélicos que não estão acreditando mais na volta de Cristo, que estão, na verdade, acreditando que o mundo vai cada vez ficar melhor, e melhor, e melhor, quando na realidade o que a palavra de Deus nos mostra é o contrário disso, que o mundo vai a cada século, a cada década, a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, se deteriorando mais e mais e mais. Por exemplo, pense nas milhares de toneladas de lixo que nas últimas 24 horas foram acrescentadas à natureza. E isso todos os dias, dia após dia. Pense nas toneladas de dióxido de carbono que são lançadas na atmosfera todos os dias, dia após dia e após dia e após dia. Eu não sou muito idoso, né? Eu tenho só 46 anos de idade, eu me considero bem jovem. Mas eu me lembro que quando eu era criança, o céu era mais azul. Será que alguém reparou isso? Alguém mais já notou que antigamente o céu era mais azul? O que significa que daqui a 10 anos, 20 anos, o céu será menos azul ainda. Isso me lembra aquela música do Legião Urbana: o céu já foi azul, mas agora é cinza, né? E é verdade. Então nós estamos vendo o mundo se deteriorando, como naquele sonho de Nabucodonosor, em que ele teve o sonho da estátua, que a cabeça era de ouro, que o peito e os braços eram de prata, que o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E isso representavam reinos que viriam sobre a terra, impérios que tomariam conta do mundo. Primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e finalmente chegamos nos pés, que é a herança do Império Romano, onde nós temos a Europa, que tentou se unificar, mas que não conseguiu. Esta semana agora que passou, o Reino Unido saiu da União Europeia, dando início a uma reação em cadeia, na qual diversos outros países, como a Holanda, por exemplo, também farão referendos para que saiam da União Europeia. Então se cumpre a palavra de Deus. Eles tentam se unir, países que são fortes como ferro, outros que são fracos como barro. Vocês vejam a situação da Grécia, por exemplo, que tem uma situação financeira que é quase tão grave quanto a Venezuela, né? E um pouco mais grave que a do Brasil, e que no entanto faz parte da União Europeia. E nós vemos países fortes como a Alemanha fazendo parte da União Europeia, como a França também, e países intermediários como Portugal, Espanha, que também faz parte da União Europeia. E se cumpre a profecia, e a palavra diz que quando chegasse o tempo do ferro e do barro tentando se unir, é que viria o Senhor, estabelecendo um reino eterno sobre a terra, para a glória de Deus. Então nós estamos vivendo este momento. Não haverá um outro império depois deste, não haverá. Agora percebam que na estátua de Nabucodonosor, o metal fica cada vez mais pobre. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, e quando chega lá no pé,
ferro misturado com barro. É a situação de hoje. O mundo se degradando cada vez mais. A humanidade se degradando. E no entanto, nem com essas profecias tão claras, que se cumprem de uma forma tão impressionante, irmãos, ainda assim há pessoas que zombam das promessas do Senhor em relação ao fim dos tempos, em relação ao arrebatamento da igreja, em relação à sua vinda e ao juízo final. É o cumprimento de 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Temos também o cumprimento acontecendo nesse momento de outra profecia, que está em 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, onde nós temos o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então nós estamos vivendo este momento. Um momento em que muitos que estão nas igrejas não querem mais ouvir a sã doutrina, não querem mais ouvir a respeito de arrependimento de pecados, a respeito de santificação, a respeito de frutificação, de regeneração, a respeito da volta de Cristo. Há pessoas que têm medo da volta de Cristo. E eu me pergunto, por que hoje nós temos crentes que têm medo daquilo que dava esperança e alegria aos primeiros cristãos? Tem alguma coisa muito errada com a igreja dos nossos dias, irmãos. Agora, o texto aqui em 2 Timóteo diz que a pregação da verdade seria substituída pelo quê? Pelas fábulas. Pelas fábulas. E por quais fábulas a palavra de Deus tem sido trocada? O teólogo John MacArthur, que é um pastor muito famoso nos Estados Unidos, ele diz na sua Bíblia de comentários que as fábulas se referem às falsas ideologias, perspectivas e filosofias apresentadas em várias formas que se opõem à sã doutrina. Fecha aspas. E agora eu vou dar um exemplo. Eu estou dando o exemplo. Não é John MacArthur, mas eu tenho certeza que ele iria corroborar a minha palavra aqui. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, em muitos sentidos, é o bezerro de ouro que os pastores criaram, assim como Arão criou aquele bezerro de ouro. A teologia da prosperidade é o bezerro de ouro que os pastores do século 21 criaram pela pressão que uma igreja materialista, descrente, individualista estão fazendo a estes pastores. Uma igreja que, por não mais sonhar com novos céus e nova terra, uma igreja que, por não mais desejar estar no paraíso com Cristo, porque, como dizia Paulo, estar com Ele é infinitamente melhor, pela igreja não ter mais estes sonhos, ela trocou a bendita esperança da salvação pela promessa de bens materiais, pelo incentivo à ganância, à avareza, à cobiça. E igrejas que apelam para isso, para promessas neste mundo, de carro zero, de casa própria, de fama, dizendo que se você for fiel a Deus, você será um empresário, mais que isso, um mega empresário. Você não terá só um carro zero, mas um carro zero importado. Você não terá só uma casa própria, mas você terá uma casa própria com sauna, piscina, hidromassagem.
Estas coisas estão sendo pregadas nas igrejas. E há muitas pessoas que estão congregando com estas expectativas. Expectativas equivocadas, como as expectativas daquele povo que Moisés havia tirado do Egito, mas cujo Egito não havia saído daquele povo. Porque mais difícil que tirar o povo do Egito foi tirar o Egito daquele povo. Aqui há trechos no Antigo Testamento que declaram que o povo sentia saudade das azeitonas e cebolas do Egito. Deus os alimentava com maná que caía do céu, mas eles tinham saudades das cebolas e das azeitonas do Egito. Queridos, qualquer pessoa que esteja buscando a Deus por interesses materiais, por expectativas terrenas, está adorando outro Deus, está adorando um bezerro de ouro e não o santo Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo tirar os nossos pecados e não nos fazer deleitarmos nesse mundo. Não somos desse mundo. Por que o desejaríamos? Por que desejaríamos as coisas deste mundo se dele não somos? Porque se você ainda sonha com as coisas deste mundo, dando a elas primazia, prioridade, é importante que você examine novamente a sua fé. É muito importante que você leia os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas, o Apocalipse, releia o Novo Testamento. Talvez você nunca nem tenha lido. E há igrejas que falam o nome de Jesus o tempo todo, glória a Jesus, louvado seja Jesus, aleluia Jesus, mas não ensina uma linha do que Jesus ensinou. Só fala das riquezas de Salomão, das conquistas de Davi, da fé de Abraão, mas nada se fala sobre o que Jesus ensinou. Nunca se lê o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, no qual está ali a doutrina de Cristo resumidamente. Será que nós estamos realmente adorando a Deus? Foi o próprio Senhor Jesus que disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. No original do Novo Testamento está: não podeis servir a Deus e a Mamon, que era o Deus, falso Deus, que personificava as riquezas, ou seja, era o bezerro de ouro, não é? Nós não podemos servir a Deus e a um bezerro de ouro. Só que o bezerro de ouro, irmãos, ele pode não ser apenas a cobiça material. Porque entre nós, eu tenho certeza, a maioria de vocês que congregam comigo não deseja riquezas. A maioria de vocês, eu sei, são pessoas humildes para a glória de Deus e que não almejam os bens materiais desse mundo. A maioria de vocês, eu não sei se todos, só Deus conhece o coração de cada um. Mas o bezerro de ouro, ele pode não ser a cobiça, mas qualquer outra expectativa que nos tire o foco de Cristo. Aquele povo havia perdido o foco de Moisés, perdido a esperança de que Moisés voltaria, e consequentemente perdido a esperança de uma terra prometida. Eles queriam outro Deus, porque estavam agora com uma outra expectativa. Não tinham mais a expectativa de que Moisés voltaria, porque estavam na verdade acreditando que ele havia morrido. Ora, Moisés havia subido a um monte inóspito, onde não havia água, onde não havia comida. O pensamento natural do povo é que ele havia o quê? Morrido. No entanto, Deus manteve Moisés vivo, com saúde, fortalecido para que pudesse descer do monte, porque Moisés naquele monte jejuou 40 dias e 40 noites. E o texto do Antigo Testamento nem sequer diz que aconteceu o que aconteceu com Jesus. Jesus ainda teve fome, mas o texto do Antigo Testamento não diz que Moisés teve fome.
Então, nós temos aqui na palavra de Deus a revelação de que o bezerro de ouro, ele representa qualquer outra expectativa que não seja a volta de Cristo, que não seja Cristo, que tire o foco de Cristo. Portanto, o Espírito Santo nos pergunta nesta manhã: qual o seu bezerro de ouro? Qual o seu bezerro de ouro? A nossa primeira resposta é: não há nenhum bezerro de ouro na minha vida. Então eu vou reformular a pergunta: qual a prioridade na sua vida? Qual a prioridade na sua vida? Eu vou simplificar aqui, que é claro que a maioria de vocês ainda está dizendo: a minha prioridade é Deus, a minha prioridade é Jesus. Todos vocês vão dizer isso, eu tenho certeza. Então, para que a gente possa realmente responder essa pergunta, o Espírito Santo de Deus me trouxe um teste aqui. Pergunte a si mesmo, escute bem com atenção. Pergunte a si mesmo: por que eu não quero que Jesus volte agora? Pergunte a si mesmo. Essa pergunta não é sobre mim, é sobre você. Por que você não quer que Jesus volte agora? Porque eu quero que Ele volte agora. Eu quero que Ele volte agora. Por que você não quer que Ele volte agora? Aí nesse ponto, eu posso dizer que a maioria de vocês não quer que Jesus volte agora. E isso não tem nada a ver com a questão de evangelização. Nada a ver. Alguns não querem que Jesus volte agora, porque primeiro querem se formar. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu quero ser um professor. Estou estudando tanto para isso, pô, Jesus volta agora, vai estragar tudo. Eu passei naquele concurso, eu passei naquela prova. Eu quero realizar esse sonho. Depois que eu realizar, Jesus pode voltar. Alguns não querem que Jesus volte agora, porque querem se casar primeiro. Depois que eu me casar, aí Jesus volta. Eu quero experimentar a vida conjugal. Afinal de contas, eu amo tanto a minha namorada, a minha noiva, eu quero me casar. Depois que eu casar, Jesus pode voltar. Só que aí depois que casar, não, primeiro eu quero que o meu filho nasça. Depois que o meu filho nascer, Jesus pode voltar. Eu quero realizar o sonho de ser mãe. Eu quero realizar o sonho de ser pai. Depois que eu realizar esse sonho, Jesus volta. Outros dirão: eu quero primeiro ver o meu filho casado. Eu quero entrar na igreja com o meu filho, ao lado do meu filho, da minha filha, no caso o pai ao lado da filha. É um sonho. Então depois que isso acontecer, Jesus pode voltar. Outros dirão: não, primeiro tem que nascer meus netos. Eu quero experimentar a sensação de ser vovô, de ser vovó. Depois que eles nascerem, aí Jesus pode voltar. Enquanto isso não acontecer, eu não quero. Outros primeiro querem viajar o mundo. Eu quero conhecer Fernando de Noronha. Eu quero conhecer Machu Picchu. Eu quero conhecer Paris, a Torre Eiffel. Eu quero conhecer o mundo primeiro. Depois que eu conhecer o mundo, que eu realizar meus sonhos de viajar bastante, aí Jesus pode voltar. Quero tirar muitas selfies na Torre Eiffel, para todo mundo ver como eu sou feliz no Facebook, no WhatsApp. Outros dirão: não, primeiro eu vou comprar aquele carro que eu estou juntando dinheiro para comprar. Depois que eu comprar aquele carrão que é o meu sonho de consumo, e eu der umas boas voltas com ele, aí Jesus pode voltar. Não, eu quero realizar o sonho da minha casa, minha vida. Minha casa é minha vida. Pelo amor de Deus, que frase diabólica, não? A minha vida é Jesus, é Cristo. Eu não sei quanto a você, mas a minha vida é Cristo. O viver para mim é Cristo. Então, tenha eu casa própria, não tenha casa própria, a minha vida não acabou, porque a minha vida é Cristo.
E tem pessoas que não, primeiro a minha casa própria. Outros é o seguinte, não, primeiro eu tenho que reformar a minha casa. Eu preciso curtir a minha casa primeiro, aí depois sim, Jesus pode voltar. Outros, por incrível que pareça, eles querem primeiro ganhar na Mega Sena. Não, eu quero ter aquela sensação de ganhar na Mega Sena, né? Irmãos, eu estou quase desistindo de pagar conta na lotérica. Tem uma lotérica em Alcântara, próximo ali da Avenida Maricá, que quando a gente paga a conta ali, depois que a gente terminou de pagar, a atendente pergunta assim, mais alguma coisa? Aí eu, não. Aí ao invés dela devolver a conta, ela segura a conta dentro lá da cabine. Vai apostar no nosso bolão? O nosso bolão, ó, é R$12. Vai hoje o bolão? Ah, por que não? Por que você não quer? E não adianta você dizer que é cristão, não adianta nem eu dizer que sou pastor. Continue insistindo. Eu estou quase fazendo uma oração forte ali dentro. Sai, diabo, em nome de Jesus. Eu fico imaginando quantos crentes, para se livrar, sabe, daquele assédio, quantos crentes, tá bom, toma aí, ó, é R$2, toma aí R$2, fazer uma apostazinha, uma fezinha, pela madrugada. Se tem crente que joga aqui, cuidado, você vai ser jogado no lago que arde em fogo e enxofre, porque você está entrando no sistema desse mundo. Quem está por trás de jogatina é o diabo. Deus abençoa dinheiro conquistado com trabalho, com suor honesto. Dinheiro de jogo é dinheiro amaldiçoado. É dinheiro conquistado com o suor dos outros. É um dinheiro negativado, é um dinheiro carregado de inveja de outras pessoas em relação a quem levou aquela bolada. Só tem história triste de quem ganhou em Mega Sena, em Loto Fácil, ou sei lá mais o que. Saia disso em nome de Jesus. Mas tem gente que sonha ganhar uma bolada. Meu filho está com uma bola aí no porta-mala, se alguém quiser ganhar uma bolada. Outros sonham em ficar famosos primeiro. Depois que eu ficar famoso e conhecido no mundo inteiro, aí Jesus pode voltar. Outros têm sonhos um pouco mais humildes. Não, primeiro eu quero ver o meu time ganhar o campeonato mais uma vez. Só para eu ridicularizar os meus amigos lá, que é do outro time. Não, Jesus não pode voltar agora. Poxa, a final do campeonato é semana que vem. Eu já comprei até uma camisa nova do Flamengo. Só a graça, irmãos. Então, a gente vê uma situação acontecendo que é uma realidade, irmãos. Hoje em dia há muitos cristãos assim. Por isso, a melhor pergunta que nós podemos fazer é: por que eu não quero que Jesus volte agora? Você quer ver seu filho crescer, sua filha crescer, seus netos nascer? Você quer primeiro ter o seu sucesso profissional, sua realização profissional? Você quer primeiro se formar? O que é isso? Todas essas coisas estão na frente de Cristo na sua vida. Então, ainda que você cante para Jesus, que você diga que adora Jesus, na realidade, você tem uma lista enorme de prioridades à frente de Cristo. O seu maior sonho não é estar com Ele. Qual é o seu bezerro de ouro? Você entende agora por que Jesus disse: aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo? Renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Somente Deus poderia dizer uma frase assim, dessa natureza. Somente Deus. Ou você crê que Jesus é Deus, por Ele ter dito frases como essa, tão fortes: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou Jesus é Deus, ou Ele está se colocando no lugar de Deus, sem ser Deus. Você crê que Ele é Deus? Se você crê que Jesus é Deus, renuncie a tudo quanto você tem. Não coloque nada entre você e Cristo. Não coloque nada entre o desejo maior de vê-lo voltar a este mundo
cumprindo a sua última promessa de que retornaria para que nós estejamos para sempre com Ele. Você tem essa esperança? Ou você nem pensa mais nisso? Você pensa nos bens materiais? Por que então Jesus teria dito: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A coisa mais importante é a nossa salvação. E a nossa salvação está nele, está em Cristo, está no nosso Senhor. E a boa notícia é que em breve Ele voltará. Agora, eu espero que para você seja uma boa notícia. Eu concluo essa mensagem voltando para o texto inicial de Êxodo capítulo 32. O último versículo que lemos inicialmente foi o versículo 8. Mas eu gostaria de, junto com vocês, peço que você acompanhe na sua Bíblia, eu gostaria de examinar os próximos versículos. Para que a gente pegue o contexto, nós vamos novamente ler o versículo 7, 8 e seguirmos até o 11. Vejam só o que aconteceu nessa história. É exatamente o que acontecerá no retorno de Cristo. Versículo 7, Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Eu não vou ler aqui a sequência, eu vou apenas resumir. Moisés faz o papel de um intercessor pelo povo. Moisés intercede por aquele povo ao qual o Senhor Deus queria destruir. E apenas de Moisés fazer uma nova nação, uma nova geração. No entanto, pela intercessão de Moisés, o Senhor retém a sua ira. A ira de Deus é aplacada. E talvez você já tenha se perguntado: por que Deus ainda não destruiu tudo? Esse mundo tão corrompido como está, por que Deus ainda não fez um novo céu, uma nova terra? E a resposta é: porque o Senhor Jesus está intercedendo por nós. O nosso Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, está à destra do Pai e intercede por cada um de nós. E é por isso que a ira de Deus ainda não se derramou neste mundo. Porque vejam, uma cidade havia se corrompido, que foi Sodoma, e desceu fogo do céu. E agora praticamente todas as cidades do mundo estão corrompidas, igualmente como Sodoma se corrompeu. Qual é a grande cidade, por exemplo, que não tem uma passeata gay? Até em Israel, lembrou muito bem o pastor Sandro, até em Israel está tendo passeata gay. Portanto, nós estamos apenas vivos pelas misericórdias de Deus. Como diz a palavra, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos.
Mas o que tem prolongado esta misericórdia é a intercessão de Cristo a nosso favor. Como também Abraão havia intercedido por Ló. Vocês lembram? Senhor, se houverem 50 justos na cidade, tu destruirás? Por amor aos 50 não. Se forem 45, também não. Se forem 40. E Moisés foi descendo, até que chegou a 10, não foi? 10 ou 20, acho que foi 10. E nem 10 havia, porque na verdade foram 8. Ló e a sua família, mais 7 pessoas. E o Senhor teve misericórdia daqueles justos, ou talvez só Ló era justo e por amor a ele salvou também a família, o tirando primeiro de Sodoma. Da mesma forma, o Senhor tirará da terra os justos que nela estiverem, lavados pelo sangue de Jesus, que andam no caminho estreito, apertado do amor, que eu preguei aqui há 2 domingos atrás. Porque a verdadeira fé se revela no amor a Deus sobre todas as coisas, e no amor ao próximo, como o Senhor Jesus nos amou. Então, Jesus ainda não voltou, e a ira de Deus ainda não se derramou, porque o Senhor está intercedendo por nós. Mas nós sabemos que Ele voltará, como Moisés voltou. Agora pensem comigo, Moisés no monte intercedeu a Deus perguntando: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Agora vejam o que acontece quando Moisés desce e com os próprios olhos vê o que Deus havia lhe revelado no monte. Versículo 26, Êxodo 32, versículo 26. É o 26? Não, perdão. Êxodo 32, versículo 19 e 20. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e o deu a beber aos filhos de Israel. Você pensa que parou por aí? Vamos pular para o versículo 26 agora. Versículo 26 agora. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. O que houve? Juízo. O que houve? Morte. Mas também houve salvação. Moisés disse: quem é do Senhor, venha a mim. Você é do Senhor ou você é deste mundo? De quem você é? Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, por favor, e receber essa palavra no seu coração. Se você quiser e puder, fique de pé, nós já vamos orar em seguida. Eu quero terminar essa mensagem com a leitura solene da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 10. Na maioria das Bíblias há um título: A Vinda do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor
virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele.